Você que não conseguiu pegar desde da primeira sessão, nós já disponibilizamos no canal a primeira sessão. Amanhã a gente vai disponibilizar a segunda sessão. E essa de hoje, na segunda-feira que vem. Então, daqui a uns dias vai estar essa série completa no YouTube, no nosso canal. Gente, que coisa chique. Né? Mas se você não pegou desde o início, ela vai estar disponível para você aí. João capítulo 3, nós lemos a partir do verso 22. E eu queria relembrar com vocês, não é? Não vamos ler não. Eu vou contar rapidinho para você aqui o que aconteceu aqui. Os discípulos de João Batista, eles foram até João para tentar, não é, despertar João para algo. Eles falam assim: João, aquele cara que você ungiu, que você batizou, aquele cara que você liberou para o propósito dele, esse cara está batizando, e as pessoas todas estão indo para lá, não é? E nós falamos aqui domingo passado que os discípulos de João demonstram nessa atitude que a mentalidade deles ainda era uma mentalidade profissional do chamado. Era como se eles estivessem dizendo assim: cara, o cara que você batizou, o cara que você ajudou a começar o ministério, esse cara se tornou teu concorrente. E as pessoas estão indo mais para a igreja dele do que para a sua. Quantos estão entendendo isso? Amém? Então ele começa a tentar trazer João para essa atmosfera de competição. Você não vai fazer nada. Você está vendo as pessoas largarem você e ir até o cara que você ajudou a começar o ministério, e você vai ficar aí sem fazer nada. Você não vai ir lá e protestar e dizer: meu amigo, eu ajudei você no começo da sua caminhada. Fui eu que batizei você, fui eu que quando você saiu do batismo, você foi levado a ter uma experiência com Deus. Eu abri caminho para você, e você agora está estabelecendo uma igreja que está ficando maior do que a minha. Então era mais ou menos isso, era mais ou menos para esse ambiente que os discípulos de João estavam atraindo João Batista. E aí ele demonstra, irmãos, algo que... ele demonstra qual era a sua posição, qual era o seu entendimento acerca disso. Ele fala assim: a noiva, ela precisa ir para o noivo. Tá certo? Eles têm que ir para ele mesmo, porque ele é o noivo, eu sou apenas um amigo do noivo. Não é? E aí João Batista começa a demonstrar que para ele aquilo ali não era uma oportunidade profissional de crescimento. Para ele aquilo ali era uma relação pessoal. Ele está dizendo assim: eu estou cuidando da noiva para o meu amigo. Esse povo que vocês estão reclamando que está indo para lá para onde ele, esse povo aí é a noiva. E eu estou aqui apenas para cuidar da noiva, porque o noivo vai casar com ela. Então João Batista começa a demonstrar que que a atitude, que a mentalidade dele não era uma mentalidade profissional acerca do seu chamado. Ele começa a demonstrar que a sua mentalidade, o seu entendimento era que aquela relação era pessoal. Amém? Nós vamos continuar falando um pouquinho de João. Porque, irmãos, quando eu olho para a vida de João Batista, nós percebemos aqui, eu quero destacar 3 características no ministério de João Batista. Obrigado, meu irmão. Eu quero destacar aqui 3 características no ministério de João Batista, que demonstra que para ele, o seu ministério, o seu chamado não era algo profissional. 3 características do ministério de João que demonstra que para ele, o seu chamado era algo pessoal. Primeira característica, eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 3. Mateus capítulo 3. Todos acharam? Mateus capítulo 3. Versículo 1 diz assim: naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia. E ele dizia: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías.
voz do que clama no deserto, preparem um caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Verso 4, as roupas de João eram feitas de pelo de camelo, e ele usava um cinto de couro na cintura. O seu alimento era gafanhoto e mel silvestre. A ele vinha gente de Jerusalém e de toda a Judéia e de toda a região ao redor do Jordão. Confessando os seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão. Quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhes: raça de víbora, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Então, nesse texto, eu quero destacar 3 características que demonstram que para João Batista era algo pessoal e não profissional. A primeira característica, irmãos, do ministério de João Batista, que deixa claro que o seu chamado era algo pessoal, é o lugar onde ele estabeleceu o seu ministério. Presta atenção. João Batista estabeleceu o seu ministério no deserto. Irmãos, quando nós temos uma mentalidade profissional acerca do chamado, nós nos prendemos a lugares. Entenda isso. Se nós temos uma mentalidade profissional, nós jamais iremos montar o nosso ministério em um lugar como o lugar onde João Batista começou o dele. Porque se eu tenho uma mentalidade de empresa, irmãos, nenhum empresário monta uma empresa no deserto. Não é? O cara procura o lugar mais movimentado da cidade. João Batista poderia alugar um pontinho do lado do templo, lá no centro de Jerusalém. É o lugar onde tinha movimento. Você já percebeu aquelas igrejas que parecem mais concorrente do que outra coisa? Parece a Pague Menos e a Extra Farma, né? Toda avenida, quando abre uma Pague Menos, vem uma Extra Farma e bota do lado. Não é assim? A gente está vendo isso acontecer com as igrejas. Abre uma aqui, daqui a pouco põe uma em frente, ou então bota do lado. E ninguém leva a igreja para um lugar deserto, irmãos. Porque a nossa mentalidade está sendo profissional acerca do ministério. João Batista, para quebrar com isso, ele fala assim: vou começar no deserto. Então ele começa o seu ministério no deserto. Se nós formos pensar em começar um ministério hoje, nós jamais pensaríamos em começar num lugar afastado. Nós iríamos procurar o lugar mais movimentado da cidade. Sim ou não? Nós iríamos procurar o lugar mais movimentado. Sabe por quê? Porque lá no fundo, na verdade, nós não estamos preocupados em atrair Deus. Nós não queremos estabelecer um ambiente onde a gente possa se reunir para tentar atrair Deus para que Ele venha. Não. Na verdade, a maioria dos nossos ministérios que nós estamos estabelecendo é como um comércio. Nós não estamos focando na presença de Deus. Nós estamos preocupados em atrair clientes para vender um produto. E ninguém monta um comércio no deserto, irmãos, quando ele quer atrair cliente. Sim ou não? Sim ou não, gente? Então nós estabelecemos as coisas em lugares movimentados porque nós queremos vender um produto. Só que para vender um produto eu preciso ter cliente. Vocês estão entendendo, irmãos? Então o lugar onde João Batista estabeleceu o seu ministério demonstra que ele não via o seu chamado como uma oportunidade profissional. Como ele não via o seu chamado como uma oportunidade de um grande negócio. João Batista via o seu ministério, o seu chamado como uma oportunidade de relacionar com Deus. Se você for ler Lucas capítulo 3, do verso 1 ao verso 3, a Bíblia vai falar de algumas autoridades políticas e eclesiásticas. Ele fala quem era o sacerdote, o sumo sacerdote. Ele fala quem era o tetrarca, quem eram os líderes políticos. Mas a Bíblia vai dizer assim: mas a palavra do Senhor veio para João Batista que estava no deserto. Você entende isso? Por que João Batista foi para o deserto? Porque o foco de João Batista nunca foi atrair gente. O foco de João sempre foi preparar um caminho para atrair Jesus. Quantos estão entendendo isso, irmãos? Vocês estão aí? Amém? Então o foco dele sempre foi esse.
O deserto não é um lugar apropriado, irmãos, para montar um negócio e atrair cliente, mas é um lugar ideal para se relacionar com o Senhor. Você está entendendo isso? O deserto pode não ser um lugar apropriado para você estabelecer um negócio, para atrair gente e vender um produto, mas é um lugar ideal para se relacionar com o Senhor. Oséias capítulo 2, o próprio Deus, irmãos, ele está falando, ele começa a falar do povo de Deus, e ele começa a dizer assim: vocês se prostituíram, vocês me trocaram por outros deuses, vocês arranjaram amantes. Depois você lê em casa Oséias capítulo 2, olha aqui, irmão, depois você lê em casa Oséias capítulo 2, ele começa a falar, ele começa a reclamar do povo, só que no verso 14 ele fala assim: ó, porém, eu as trarei para mim, as levarei para o deserto e tomarei de volta o seu coração. Quantos estão entendendo isso, irmãos? O deserto pode não ser um lugar ideal para você estabelecer um negócio e atrair pessoas, mas o deserto é um lugar ideal para você se aproximar do Senhor. Quantos estão entendendo isso, irmãos? O problema é que nós estamos procurando os melhores lugares para estabelecer os nossos ministérios. Nós estamos presos em lugares porque a nossa mentalidade ainda é profissional. Irmãos, quando nós chegamos nesse lugar, eu confesso para vocês que eu mesmo duvidei. Eu olhei assim, eu falei: cara, quem é o louco que vai vir para cá? Nós estávamos lá um pouco mais dentro da cidade, a gente está vindo para um lugar distante de tudo, só é perto da casa do Rogerão, né? Só ficou bom para ele, né? Daniel que chegou depois. Mas cara, quem vem para cá? Teve uma hora que eu fui ali fora, eu fiquei olhando para aquela avenida ali, eu falei: meu Deus do céu, que lugar longe. E aí o empresário começou a calcular: aqui nós vamos perder no mínimo aqui uma metade da igreja, né? Aí a mentalidade empresarial começa a entrar em ação. Aí a gente começa a dizer assim: cara, isso aqui não vai dar certo. Quando a minha esposa me ligou e disse: amor, achei um lugar top. Onde é? Na Estrada da Maioba. Eu falei: moço, quem vai para a Estrada da Maioba? A mentalidade profissional, irmãos, nos impede de desfrutar de coisas que nós só iríamos desfrutar no deserto. Tem coisas que Deus só vai fazer no deserto, querido. Ele não nos leva para o deserto para se distanciar de nós. Não, ele nos traz para o deserto justamente porque nós já estamos distante dele. Você está entendendo isso? Quando você está distante de Deus, te prepare para ir para o deserto. Porque no deserto, irmãos, ele tira o Egito de dentro de nós. O deserto é o processo. Amém? Então, nós estamos presos a lugares porque a nossa mentalidade é profissional. Nós achamos, irmãos, que os lugares irão atrair as pessoas. O que nós não sabemos é que as pessoas irão transformar os lugares. Entenda, ninguém ia para o deserto buscar Deus. Depois que João Batista começou a pregar no deserto, as pessoas, ao invés de subir para Jerusalém, elas desciam para o deserto. Depois que João Batista começou o seu ministério no deserto, o deserto se tornou movimentado. Vocês estão entendendo? Não foi o deserto, não foi o lugar que atraiu as pessoas, foram as pessoas que começaram a mudar o lugar. Amém? Então ele muda uma rota, irmãos, ele muda a rota de uma geração inteira. Até João Batista, todo mundo que queria desenvolver uma atividade religiosa subia para o templo. A partir de João Batista, todo mundo ia para o deserto, ou a grande maioria descia para o deserto. Inclusive os líderes. Rapaz, vamos lá ver esse negócio. Que igreja é essa que está todo mundo indo para lá? Ninguém vem mais para os nossos cultos aqui no templo. Está todo mundo indo para o deserto. Não, a gente tem que ir lá olhar. Não é? Eles foram lá, tomaram logo o Todd deles. Não é um lugar que atrai pessoas, irmãos. São pessoas que transformam lugares. Amém? Segunda característica, eu queria passar rapidamente aqui sobre essas características. Eu quero entrar em outra coisa aqui. Segunda característica que demonstra que o ministério não era profissional para João Batista, está no verso 4. As suas roupas eram feitas de pelo de camelo. Uma outra característica
eram as suas vestimentas. Irmãos, presta atenção. As vestes de João Batista eram um forte indício que para João Batista o ministério não era algo profissional. João Batista, eu já falei sobre isso aqui, ele simboliza um novo sacerdócio. João Batista aqui, ele simboliza um novo padrão sacerdotal. Até então, o sacerdote tinha um estereótipo. Os sacerdotes, eles se vestiam com linho fino, não é? Era algo assim, tu olhava um sacerdote e já sabia, esse cara é diferenciado, esse cara é sacerdote. As roupas se destacavam das outras pessoas. João Batista, pela lei, tinha que dar continuidade ao sacerdócio do seu pai. João Batista era filho de um sacerdote, então pela lei ele poderia se tornar um sacerdote também. Pela lei, João Batista tinha que ser um sacerdote para operar num templo. Só que nós já ouvimos sobre isso. João Batista, ele deixa de se encaixar na estrutura religiosa dos seus dias, e ele assume uma palavra que estava sobre o seu tempo, e ao invés dele ir para o templo se tornar um sacerdote, ele vai para o deserto e se torna um profeta. Então ele assume um novo padrão sacerdotal. E agora não é mais um sacerdote vestido de linho no templo, agora é um profeta vestido de pele de camelo no deserto. Ele está mudando totalmente, irmãos, a maneira como as pessoas se movimentavam nos seus dias. Você está entendendo isso? Presta atenção. As vestimentas de João Batista, elas não eram adequadas para alguém que estava querendo estabelecer um negócio. João Batista era visto como estranho. Esse cara é meio doido. Como que um cara veste uma roupa dessa? Como que um cara come essa comida? Você está entendendo isso? As vestimentas de João Batista não eram adequadas, irmãos. A aparência de João Batista não era favorável a alguém que queria estabelecer algo, que queria seguir uma carreira profissional. Se João Batista tivesse que ser um sacerdote dentro do templo, ele teria que mudar suas vestimentas. Ele teria que mudar a sua aparência. Vocês estão entendendo isso? Agora, ao contrário de João Batista, irmãos, nós estamos investindo muito mais na nossa aparência do que na palavra que está sobre nós. Vocês estão entendendo isso? Nós estamos, ao invés da gente se encaixar na palavra, nós estamos tentando manter uma aparência. Sabe por quê? Porque para nós a parada é profissional. Para nós o chamado é algo profissional. Hoje nós temos um estereótipo de igreja. Hoje nós temos um padrão de igreja. Semana passada a gente teve um batismo aqui. No final do batismo, uma irmã me chamou e falou assim: pastor, a Bíblia diz que tem que ser com ordem e decência. Eu falei assim: mas foi desorganizado? Ela disse: foi. Eu falei assim: qual que é o teu padrão de ordem? Mas é desorganizado em relação a quê? Quem estabeleceu o padrão de ordem? Foi a sua igreja? Ela era uma visitante, claro, né? Foi a sua igreja que estabeleceu o padrão? Quem falou que o padrão da sua igreja é o correto? Jesus foi batizado? Ela disse: foi. Ele foi batizado aonde? Ela ficou assim, eu falei: no Jordão. Ela disse: no Jordão. Eu falei assim: nos dias de Jesus, aonde que acontecia todo o ritual religioso? Era no Jordão? Ela falou assim: não, no templo. Eu falei: no Jordão era onde acontecia a coisa organizada. No templo era onde acontecia a coisa organizada. No Jordão foi alguém que se levantou e desorganizou tudo que acontecia no templo. É engraçado que Jesus preferiu ir para o Jordão do que ir para o templo. Nós temos um padrão, nós estabelecemos um estereótipo, e para nós tem que ser assim. E aí, irmãos, todo mundo começa a querer se enquadrar naquela forma. A igreja brasileira, ela tem uma facilidade muito grande de ser contagiada, de ser contaminada. Qualquer coisa que vem de fora muda a nossa essência. Você já parou para pensar nisso? Quem estabelece o padrão, nós estamos correndo para se encaixar num estereótipo, num padrão de igreja. Nós não estamos gastando tempo para ouvir o que o Pai quer fazer nesse tempo. Nós estamos olhando na internet para ver como a galera está falando, como a galera está cantando, como a galera está se vestindo, como que a coisa tem que acontecer, e nós estamos gastando os nossos esforços para nos encaixar em um padrão, porque nós estamos investindo na nossa aparência.
Oséias, o profeta, denuncia, irmãos, um estilo de vida fundamentado na aparência. Ele fala assim, no próprio capítulo 2 de Oséias, depois você lê esse capítulo 2 em casa, é muito rico. Ele fala assim, vocês investiram na aparência de vocês, porque na verdade vocês não querem atrair o noivo, vocês querem atrair o amante. Todas as vezes que nós investimos mais na nossa aparência do que no nosso coração, nós na verdade, no fundo, nós não queremos atrair Jesus, nós queremos atrair os nossos amantes. Quantos estão entendendo isso, irmãos? Fala um amenzinho aí para ver se está vivo. Então nós estamos focando em tudo aquilo que é aparente. Homens de Deus se enganam. Samuel chega na casa de Jessé, cara, e ele bate um olho, e ele fala assim, certamente esse aqui é o futuro rei de Israel. Sabe por quê? Porque Samuel tinha um padrão de rei. Quem era o padrão de rei de Samuel? Era Saul. Irmão, você olha para Saul, você vê um cara aparentemente perfeito. A Bíblia diz que não havia ninguém belo como Saul. Então, se Deus falou assim, Samuel, eu rejeitei esse cara, na cabeça de Samuel, Deus estava dizendo assim, eu preciso levantar um outro Saul para assumir o lugar dele, porque esse aí é o padrão de rei. Então, quando Samuel chega na casa de Jessé, que ele bate o olho em Eliabe, ele vê um novo Saul. E ele fala assim, pronto, é esse. Aí Deus fala assim, Samuel, você tá enganado, meu amigo. O rei que eu vou levantar agora não é um rei para as pessoas. O rei que eu vou levantar agora é um rei para mim mesmo. E eu não vejo como o homem vê, porque o homem vê aquilo que está diante dos olhos. Eu, porém, vejo o coração. Ele está dizendo assim, os amantes, os homens são atraídos pela aparência. Eu não. Eu sou atraído pelo coração. Então, todas as vezes, irmãos, que nós investimos mais na nossa aparência do que no nosso coração, lá no fundo nós não queremos atrair Jesus, nós queremos atrair os amantes. Quantos estão entendendo isso, queridos? Amém? Então nós estamos investindo naquilo que é aparente, porque na verdade a nossa mentalidade é uma mentalidade profissional. E se a minha mentalidade é profissional, eu preciso de uma boa aparência para vender um produto. Quem já trabalhou com venda aqui, ou quem trabalha com venda, sabe do que eu estou dizendo. Se você chega lá na empresa para vender com a barba ralada dessa minha aqui, não é? Cabelo por fazer, cara, o cara vai dizer assim, não, meu amigo, sua aparência vai vender o produto. Sim ou não? Sim ou não, gente? Então, há mais uma característica de João Batista que mostra que para ele o ministério não era algo pessoal, não era algo profissional. E a terceira característica, irmãos, é o vocabulário de João. Os líderes da igreja da época vieram visitar o ministério dele. Imagina só. Irmão, imagina só, a gente faz um evento e os pastores da cidade vêm aqui. Aí a gente olha para... Não, a gente não. Em uma outra igreja. Uma igreja, um ministério por aí, faz um evento e os pastores da cidade vão lá visitar esse ministério. E quando eles chegam lá para visitar, o pastor da igreja olha para eles e fala assim, vocês, suas raças de víbora. E desce o sarrafo dos caras. Vocês precisam se arrepender. Ele está falando aqui, irmãos, com os líderes da igreja. Ninguém que queria atrair clientes falavam como João falou com esses caras. Vocês estão entendendo isso, irmãos? O problema é que o que tem acontecido hoje é algo muito sério. Nós estamos trocando a mensagem para não perder as pessoas. Não fala isso, porque senão eles não ficam mais na igreja. Pastor do céu, isso não é uma mensagem para o domingo à noite. A pessoa vem mal de casa, querendo ouvir uma palavra, e chega aqui e apanha desse jeito. Gente, não, você precisa mudar esse negócio. João Batista, irmãos, não estava estabelecendo uma empresa. João Batista estava sendo usado por Deus para preparar a vinda de Jesus. Ele não abriu mão da mensagem para manter as pessoas. Vocês estão entendendo isso, irmãos? Ele não abriu mão da mensagem. Só que por termos uma mentalidade profissional, nós achamos que se as pessoas forem embora, nós vamos ter prejuízo.
Não é assim que um dono de uma empresa pensa? O cliente tem sempre razão. Não é assim? Se o povo for embora, como é que nós vamos pagar aqui as coisas? Então a gente precisa falar o que o povo quer ouvir. Nós negociamos a mensagem para manter o povo. Hoje em dia, irmãos, nós estamos querendo pregar o evangelho falando como empresário e não mais como profeta. Nós estamos mudando o linguajar. Não, vamos colocar um linguajar mais empresarial, porque afinal de contas, né? João Batista falou, não, eu vou falar como profeta, eu sou profeta. Quem quiser ficar, que fica. Quem quiser ir embora, que vai. Quantos estão entendendo isso, irmãos? Nós não podemos, irmãos, entenda isso. Nós não podemos mudar a mensagem para manter as pessoas. Nós iremos liberar a mensagem, mesmo que as pessoas não queiram permanecer. Porque eu olho para Jesus e eu vejo isso. Esse discurso é muito duro. João capítulo 6, ele fala assim, vocês querem ir embora? Fiquem à vontade. Os pobres dos discípulos não tinha nada a ver com a história, estava tudo quietinho atrás de Jesus, assim, eu imagino eles tudo assim, ó. Que nem a gente fica no culto, né? O pastor fala um negócio de fala assim, ó. Forte. Pedro olha para João e fala assim, ó, forte, né? Forte. Não tinha nada a ver com a história, Jesus pregando. Eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo. Se você não comer de mim, vocês vão todos morrer de fome, seus infelizes. E o povo começou a ir embora. A igreja começou a ficar vazia. E os discípulos aqui, é forte, meu Deus do céu. Como se eles já estivessem vivendo. É assim que a gente faz. A gente olha para o irmão e fala assim, é forte. Como se a gente tivesse, beleza, o irmão que está ferrado. Não é? Olha para o outro e fala assim, ó. Aí Jesus fala assim, e vocês? Vocês não querem ir embora também? Não, Jesus, mas não tem nada a ver com a história. Nós somos os teus discípulos. Jesus, cara, está nos ensinando aqui. Ele está dizendo assim, cara, eu não vou abrir mão da mensagem para manter vocês. Eu vou liberar a mensagem. Mesmo que para isso eu tenha que ficar sozinho. Mas eu não vou abrir mão da mensagem. Nós estamos entendendo isso, irmãos? Você não vê Jesus mudando a mensagem para manter as pessoas. Você está entendendo isso? Sabe por quê? Porque Jesus não estava montando uma empresa. Jesus não estava montando uma empresa. Pedro entendeu. Ele captou exatamente o que Jesus estava querendo ali. Ele entendeu exatamente o que Jesus estava ensinando. Por isso, diante daquela opção de ir embora apresentada por Jesus, Pedro, ele entende, irmãos, que o foco não estava em um lugar. Pedro entende que o foco estava em uma pessoa. Por isso ele não fala assim, mas para onde que nós vamos? Não, ele fala assim, para quem nós iremos? O negócio é pessoal. Pedro está dizendo assim, Jesus, cara, é forte demais, está batendo forte. Mas cara, eu te encontrei. Eu não quero mais te perder. Para mim não importa o lugar, o que importa é a pessoa. Jesus, não importa para onde nós temos que ir, o que importa é que eu quero estar perto de ti. Quantos estão entendendo isso, irmãos? Irmãos, presta atenção. O discurso de Jesus, o duro discurso de Jesus, a dura mensagem de Jesus serviu para distanciar os consumidores e atrair os cooperadores. Vou embora, esse pastor é doido, mas falando essas coisas, sai daqui doido. Você está livre, irmão, por isso que não tem nem porta aqui, ó, tudo aberto. Para onde você entrar aí, você sai. Não tem problema não, se você for para cá, você sai, para cá, você sai, qualquer lugar que você for aqui, você sai. Não tem problema. Os que foram embora começaram a dizer assim, não, esse cara está ficando doido, isso é duro demais para a gente. Jesus falou assim, agora está ficando os que realmente vão cooperar. Sabe por quê, irmãos? Porque a mensagem, ela começa a separar. A maneira como eu recebo a mensagem vai determinar a maneira como eu vou responder. Se eu digo assim, cara, essa mensagem é dura,
mas é algo que vai transformar a minha vida. É isso aí mesmo. Nós vamos estar juntos, querido. Mas se eu digo assim, não, isso aí não tem nada a ver não. E eu começo a estabelecer uma barreira para que a mensagem não alcance, não penetre o meu espírito. Dificilmente você permanece no ambiente. Nós estamos entendendo isso, irmãos? Então, quando nós abrimos mão da mensagem para manter as pessoas, nós começamos a distanciar os íntimos e começamos a atrair os consumidores. Nós começamos a atrair pessoas, irmãos, que não querem Jesus. Eles querem o que Jesus tem para oferecer. Se você for ler um pouco antes dessa situação toda, a Bíblia diz que os caras foram atrás de Jesus, irmão. E quando chegaram lá, Jesus disse assim: vocês estão atrás de mim só porque vocês comeram do pão que eu multipliquei. Ou seja, vocês só estão atrás de mim por aquilo que eu tenho para oferecer para vocês. Vocês são consumidores. E aí o pau começa a quebrar, meu amigo. E aí esses caras começam a apanhar. E alguns começam a dizer assim: rapaz, eu não preciso passar por isso, eu vou embora. Uma igreja dessa que é para receber a gente com carinho, o cara começa a falar desse jeito: moço, eu vou embora. E a galera começa... Os consumidores não ficam, irmão. O consumidor, quando ele não começa a receber, ele vai embora, ele não fica. Um consumidor, ele não aguenta cooperar. Um consumidor, ele quer consumir. Você está entendendo isso? Um consumidor, ele quer receber, ele não dá conta de investir, ele não dá conta de cooperar. A gente fala assim: ei, nós estamos precisando de uma oferta aqui para fazer. Ele fala assim: esses bichos estão querendo dinheiro. Mas se o pastor fala assim: eu quero entregar aqui a chave de um carro, uma benção, ele é o primeirinho que chega para correr, para pegar. Então a mensagem começa a distanciar os consumidores e começa a atrair os íntimos, irmãos. Os íntimos, eles querem apenas cumprir o propósito de Deus. Os consumidores, eles querem suprir as suas necessidades. Vocês estão entendendo isso, irmãos? Então, quando nós começamos a usar do ministério, quando nós começamos a usar da igreja, para suprir as nossas necessidades, nós estamos transformando em profissional aquilo que Jesus vê como pessoal. Vocês estão entendendo isso, irmãos? O tempo que nós estamos vivendo, irmãos, Deus está nos colocando em um processo. Deus está nos colocando em um processo. E o processo, presta atenção nisso. O processo que nós estamos entrando, ele é necessário para que a nossa mentalidade profissional seja transformada em uma mentalidade pessoal. Quando nós olhamos para a vida de Abraão, nós vemos Abraão passar por esse processo. Irmãos, a primeira proposta de Deus para Abraão era para Abraão sair de um lugar. Nós vamos falar aqui de 5 pedidos que Deus fez para Abraão. E o primeiro pedido era para Abraão sair de um lugar. O 5º pedido era para Abraão entregar uma pessoa. Você está entendendo isso? A coisa começa como uma aparência profissional e ela termina como algo totalmente pessoal. Primeiro pedido de Deus, irmãos. A Bíblia fala de 5 coisas que Deus pede para Abraão. E nós vamos ver nesses 5 pedidos de Deus um processo de aproximação. Um processo onde Deus não estava querendo enriquecer Abraão. Deus estava querendo trazer Abraão para ele. Amém? Então o primeiro pedido, Gênesis capítulo 12. Abra sua Bíblia lá comigo. Gênesis capítulo 12. Primeiro pedido que Deus faz para Abraão aqui. Todos acharam? Amém, gente? Gênesis capítulo 12, verso 1 fala assim, ó: então o Senhor disse a Abraão: sai da sua terra, do meio dos seus parentes, da casa do seu pai, e vá para uma terra que eu te mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção.
Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Então, o primeiro pedido que Deus faz para Abraão é para Abraão deixar a sua cidade natal e ir para uma terra desconhecida. Amém? Presta atenção, irmãos. Talvez essa decisão de Abraão, presta atenção, essa decisão de Abraão, ela não tenha sido tão difícil de ser tomada. Esses dias eu comecei a ler essa palavra por essa outra perspectiva. Porque às vezes que eu lia essa palavra, o pensamento que vinha é, cara, isso deve ter sido muito difícil para ele. Mas irmão, presta atenção. Se coloca aqui no lugar de Abraão. Se Deus dissesse para ti assim, ó, ei meu amigo, eu quero que você mude de lugar, eu quero que você mude. Você vai sair de um lugar, vai morar em outro. Agora, eu quero que você saiba que eu vou fazer de você uma grande nação, você vai ser rico, você vai prosperar, você mudaria sim ou não? Deus fala assim, opa, esqueci de te falar uma coisa, não é só você, é todos aqueles que vierem depois de você, serão do mesmo jeito. Você diz assim, não, aqui em São Luís é tão bom, não quero ir embora daqui não. Você ia falar assim, irmão? Dificilmente você falaria isso. Certamente nós iríamos começar a pensar nos benefícios prometidos e provavelmente nós aceitaríamos a proposta, sim ou não? Sim ou não, gente? Por causa dos benefícios. Porque aqui, irmãos, a oferta de Deus, ela se encontra com o desejo de Abraão. Quem não quer prosperar? Quem não quer que os seus filhos sejam abençoados? Quem não quer? Levanta a mão que eu vou orar por você. Todos nós queremos. Todos nós queremos ser prósperos, todos nós queremos que os nossos filhos sejam abençoados, todos nós queremos, e era justamente essa a proposta de Deus para Abraão. Só que o problema é que é assim que acontece, irmãos. Geralmente a proposta de Deus, o propósito de Deus, ele encontra o desejo do homem de lucrar com as coisas de Deus. Você está entendendo isso? Irmãos, nós aceitamos o chamado de Deus, geralmente é por causa dos benefícios que Ele pode nos dar quando eu digo sim. Tá, Deus, eu vou sair daqui, mas eu vou ganhar o quê? Tá, eu vou abrir mão disso aqui, mas você vai me dar o quê? Como é que vai ser a minha vida? Fala para mim aí. Nós geralmente queremos negociar com o Senhor. Quando nós olhamos aqui para esse primeiro pedido que Deus faz para Abraão, a impressão que eu tenho, particularmente falando, é que é uma proposta profissional. Aparentemente Deus está propondo um negócio para Abraão. Abraão, eu quero te fazer uma proposta, quero te tirar daqui, te levar para um outro lugar, e você vai ser recompensado por isso. Sim ou não, irmãos? Parece uma proposta profissional, sim ou não? Irmão, preste atenção. Abraão podia fazer os cálculos. Abraão podia parar e fazer as contas. Aceitar essa proposta de Deus seria uma grande jogada de um grande negócio. Sabe aquele negócio que você faz e você fala assim, caramba, bicho, eu lucrei. Sim ou não? Ele só teria que mudar. Ele só teria que sair de um lugar e ir para outro. E ele seria beneficiado, a sua descendência seria beneficiada. Então talvez Abraão parou para pensar e disse assim, cara, isso aqui é um negócio lucrativo, eu vou aceitar. E foi embora. Geralmente a nossa mentalidade é essa. Nós começamos, irmãos, a pensar. Geralmente nós começamos a fazer as contas. Nós começamos a pensar e a gente começa a ver se nós vamos lucrar com o sim que nós temos que dar. Cara, se eu for, eu vou ganhar o quê? Se eu for, eu vou ser beneficiado como? Então a gente começa a pensar. E aí Deus continua o processo com Abraão, fazendo um segundo pedido. Gênesis capítulo 13. Gênesis capítulo 13, Deus faz um outro pedido para Abraão no versículo 17. Diz assim, ó, Abraão, percorra essa terra do alto a baixo, de um lado para o outro, porque eu darei ela a você. No segundo pedido, irmãos, esse pedido parece algo normal. O segundo pedido parece ser algo normal para alguém que está entrando em um negócio lucrativo.
Já viu aquela história de que é o olho do dono que engorda o gado? Deus está dizendo assim: Abraão, eu quero agora que você analise a terra, afinal de contas ela vai ser sua. É como se você tivesse vindo comprar um terreno e o dono do terreno tivesse assim: cara, olha ele aí, percorre ele aí, vê o vê se interessa. Abraão obedece, sim ou não? Abraão percorre o terreno e esses dois primeiros pedidos de Deus, assim, pelo menos comigo foi assim, me levou a pensar que Deus estava querendo fazer um negócio com Abraão. Cara, você vai sair de um lugar e você vai ser recompensado por isso. Agora, Abraão, esse aqui é o lugar que eu vou te dar, dá uma olhada aí, analisa ele aí. Vá ali, volta, vê se tu vai querer ele mesmo. O processo continua, e aí Deus faz um terceiro pedido para Abraão. Capítulo 17. Capítulo 17, no versículo 1. Aqui nós vemos um terceiro pedido que Deus faz para Abraão. Quando Abraão estava, verso 1, capítulo 17, verso 1. Quando Abraão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda segundo a minha vontade e seja perfeito. Irmãos, presta atenção. Aqui a coisa começou a mudar. Aqui o pedido de Deus começou a afetar um pouquinho mais Abraão. Eu penso, irmãos, que os dois primeiros pedidos mexeram só com o exterior de Abraão. Sai de um lugar, percorre outro. Agora aqui, a coisa deixa de afetar lugares de fora e começa agora a mudar o foco para dentro de Abraão. Agora Deus não está mais pedindo para Abraão mudar de lugar. Agora Deus está pedindo para Abraão mudar a si mesmo. Você entende que a coisa está ficando pessoal? Sim ou não? Deus agora não está mais dizendo assim, vai e volta, pisa, toma posse. Não, Ele está dizendo assim, agora, meu amigo, o negócio é contigo. Agora você tem que ser perfeito. Você tem que andar na minha presença e você tem que ser perfeito. Irmãos, presta atenção. Esse pedido já não visa mais algo fora, algo externo. O pedido já não parece mais algo profissional. A coisa parece que está ficando pessoal. Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Eu tenho certeza que muitos de nós que estamos aqui nos identificamos com esse processo. Talvez até aqui, até esse momento, o foco de Abraão estava fora e estava no lucro. Até então estava sendo muito fácil obedecer, porque ele seria o maior beneficiado. Cara, percorrer a terra, irmão, se o dono desse lugar disse assim, Rogério, anda aqui o dia todinho, quando tu terminar eu te dou ele. Meu amigo, eu passava um ano andando daqui de um lado para o outro. Por quê? Porque eu iria ganhá-lo, sim ou não? Ele estava lucrando. Deus disse assim, Abraão, anda de um lado para o outro, essa terra é tua, quando tu terminar eu te dou. É fácil. Só que agora, irmãos, o foco está mudando. Agora a questão não é mais um lugar, agora a questão é uma pessoa. Deus está atraindo a atenção de Abraão para Ele mesmo. Abraão poderia dizer assim, não Deus, espera aí, não foi isso que tu me falou. Lá no capítulo 12, Deus, quando tu me chamou, você não falou nada de ser perfeito. Você só falou que eu tinha que sair da minha terra, do meio da minha parentela, e eu obedeci. Você me pediu para percorrer a terra e eu percorri. Agora, ser perfeito é impossível. Esse negócio já está ficando pessoal. Como assim ser perfeito? Não dá. Ninguém é perfeito, Deus. Abraão poderia começar a reclamar com Deus. Deus, isso que você está me pedindo já está tendo que afetar o meu estilo de vida. Não é mais algo de fora, agora você está exigindo uma mudança dentro. Vocês estão entendendo, irmão? Vocês estão acompanhando, amém?
Deus está tirando Abraão do âmbito dos negócios, está introduzindo Abraão no âmbito pessoal. Amém? Abraão aceita e, eu vou tentar ser perfeito, vamos lá. O processo continua e vem um quarto pedido. Versículo 10 do capítulo 17. Versículo 10 do capítulo 17 diz assim, esta é a minha aliança com você e com seus descendentes, aliança que terá que ser guardada. Todos do sexo masculino entre vocês serão circuncidados na carne. Irmão, preste atenção. O terceiro pedido é: Abraão, você vai ter que ser circuncidado. Esse pedido de Deus para Abraão torna a coisa totalmente pessoal. Ele está dizendo assim: Abraão, nós vamos ter que tocar na tua intimidade. Abraão, agora nós vamos ter que arrancar de você os excessos de carne. Você vai ter que baixar as calças. Ou melhor, você vai ter que levantar o vestido. Nós vamos ter que tocar num ponto que nem todo mundo toca. Nós vamos ter que ver o que nem todo mundo vê. Nós vamos ter que nos deparar, nós vamos ter que chegar perto de algo que nem todo mundo pode chegar perto. Nós vamos ter que aumentar a nossa intimidade. E agora a coisa está se tornando cada vez mais pessoal. Quantos estão entendendo isso, irmãos? Quem é homem que sabe, irmãos? A circuncisão é algo totalmente pessoal. Sim ou não? Abraão obedece, versículo 23, no mesmo dia ele obedece. É como se Abraão estivesse pensando assim: bom, não há nada mais pessoal do que a circuncisão. Então, nós vamos acabar com essa história aqui. Eu vou obedecer e agora a coisa está resolvida. Entra o quinto pedido, capítulo 22. Aqui nós vemos o pedido final de Deus para Abraão. Versículo 1 diz assim: passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova dizendo: Abraão, ele respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: toma o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá, sacrifique-o ali, como holocausto num dos montes que eu lhe indicarei. Irmãos, esse pedido de Deus arranca totalmente Abraão do âmbito profissional e arrasta Abraão para o âmbito pessoal. Entenda. Eu imagino assim Abraão apavorado, assombrado, dizendo assim: não, Deus, agora nós vamos ter que conversar. Dessa vez o Senhor passou dos limites, porque agora não está afetando somente a minha vida, agora você está afetando o meu filho. Você não está mudando só as regras, você está mudando o campo de jogo. Não é mais comigo, agora você está envolvendo uma outra pessoa no negócio. Como assim? Porque até agora os pedidos de Deus haviam afetado apenas lugares e Abraão. Só que nesse nível, irmãos, o pedido que Deus fez está afetando a vida do seu filho. E é nesse nível, é para esse nível que Deus quer nos levar. Entenda. Deus quer nos levar para um nível onde a nossa relação com Ele seja tão pessoal, ao ponto de afetar todos aqueles que estiverem por perto. Ele quer nos levar, irmãos, querido, presta atenção. Ele quer nos levar para um nível onde nós iremos estar tão próximos dEle, ao ponto da vida daqueles que estiverem perto de nós serem afetadas. E a gente sabe que é afetada. Quantos estão entendendo isso, irmãos? Esse pedido de Deus faz Abraão congelar, irmãos. Abraão até então não podia pensar em nada mais pessoal do que a circuncisão.
É como se você estivesse dizendo, cara, a circuncisão é o ápice da parada, então eu vou circuncidar logo e está resolvido. Agora Deus está dizendo assim, não, agora eu preciso do teu filho. Agora eu preciso da tua promessa, eu preciso do teu mimo, do teu milagre. Esse menino foi o mimo que eu fiz contigo, esse menino foi o milagre que você recebeu, e eu quero ele de volta. Esse teu filho, Abraão, é o que você tem de mais pessoal, dá ele para mim. Quantos estão entendendo isso, irmãos? O que fazer agora, irmão? O que fazer diante de um pedido desse? Qual deveria ter sido a atitude de Abraão? Qual seria a sua? O que fazer diante de uma situação dessa? Irmãos, presta atenção. A questão hoje, entenda o que eu vou te falar nessa noite em nome de Jesus. A questão hoje não se trata mais de aceitar uma proposta profissional que vai te fazer lucrar. Chamado não é isso. A questão se trata de aceitar um chamado pessoal que irá afetar totalmente a sua vida e a vida daqueles que estiverem por perto. Chamado não é um convite para uma sociedade, um convite para um negócio, onde você será o maior beneficiado. Não! Chamado, irmãos, é um convite para uma entrega total, que irá afetar a sua vida de uma vez por todas. Sabe o que Abraão fez? Versículo 3. Versículo 3. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos e Isaque seu filho. Depois de cortar a lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. Abraão obedeceu radicalmente e imediatamente. Então, você já conhece a história? Abraão prepara o menino no altar. Quando ele estava prestes a entregar o seu filho, brada uma voz do céu. E Deus impede que Abraão sacrifique o seu filho. Enfim, Abraão chegou no nível que Deus queria. Irmãos, era como se Deus estivesse dizendo assim: pronto, Abraão, é aqui que eu queria que você chegasse. É exatamente aqui. Agora eu estou vendo que você não quer mais lucrar com tudo isso. Agora eu estou vendo que para você a relação se tornou pessoal. Você está disposto a entregar o seu filho? Pronto, Abraão, não precisa entregar, porque agora eu vi que você está disposto a perder. Agora eu estou vendo que para você a questão não é mais profissional. Você não está visando o lucro que você vai ter se você obedecer. Agora você está disposto a entregar tudo que você tem. A coisa se tornou pessoal para você. E era aqui que eu queria que você chegasse, Abraão. Você está entendendo isso, irmãos? Se a nossa mentalidade é profissional, se a nossa mentalidade é de negócios, nós não conseguiríamos ir muito longe com Deus, irmão. Nós não conseguiríamos ir muito longe com o Senhor. Porque cada passo que nós damos, a coisa vai se tornando cada vez mais pessoal. A coisa vai se tornando cada vez mais pessoal. Vocês estão entendendo isso, irmãos? Sabe o que aconteceu com Abraão? Por ter passado por todo esse processo, sabe como que Abraão ficou conhecido? Abra comigo Tiago, capítulo 2. Tiago, capítulo 2. Tiago capítulo 2, verso 23, fala assim, ó: aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática,
Espera aí, irmãos. Estou lendo 1:23. Cumpriu-se assim a escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Abraão chegou no mesmo nível, ou João Batista chegou no mesmo nível de Abraão. Por isso que João Batista falou assim: meu amigo, não tem problema das pessoas estarem indo até ele, eu sou apenas amigo do noivo. A minha relação com ele é pessoal. Quantos estão entendendo isso, irmãos? O propósito de Deus aqui não era abençoar, somente abençoar Abraão. O propósito de Deus aqui era ter Abraão como amigo. Era trazer Abraão para esse nível. Deus, irmãos, está aqui submetendo Abraão ao processo de tornar pessoal aquilo que parecia ser uma proposta lucrativa. Quando você olha para o primeiro pedido, para o segundo pedido, parecia ser uma proposta lucrativa para Abraão. Agora, Deus tornou a coisa pessoal. Irmãos, Deus nunca quis tornar Abraão um empresário bem-sucedido. Deus sempre quis transformar Abraão em um amigo íntimo. Esse é o desejo de Deus até hoje. Deus transicionou Abraão de um homem de negócios para um homem de altar. Abraão começa a andar e estabelecendo altares. Ele está dizendo assim: cara, se eu não estabelecer altar para relacionar com Deus, não tem como estabelecer mais nada. Então o que Deus está fazendo? Deus, irmãos, demonstra através de Abraão, para nós encerrarmos, por favor, preste atenção nisso. Deus demonstra através de Abraão o que ele faria no futuro. Deus demonstra através de Abraão qual seria a sua atitude para poder tornar a sua relação pessoal conosco. Quando você olha para esse processo, irmãos, é como se eu estivesse ouvindo Deus dizer assim: Abraão, depois de tudo que nós passamos, deixa eu te explicar algo. Abraão, chegará um dia que eu terei que oferecer o meu único filho. Abraão, vai chegar um dia que eu vou ter que oferecer o filho que eu amo até a morte. Presta atenção, Abraão. Você não precisa entregar o teu Isaque. Você não precisa entregar o teu filho, mas eu vou precisar entregar o meu. Abraão, presta atenção, você não precisa acertar o coração do teu filho com um punhal, mas eu precisarei acertar o coração do meu. É só isso que eu quero ensinar para vocês, Abraão. Chegará um dia que eu levarei o meu filho para o alto de um monte, assim como você fez. Eu vou levar o meu filho e eu vou amarrá-lo no altar, assim como você fez. Só que diferente de você, eu irei matá-lo. Eu irei matá-lo, Abraão. Você não precisou matar, mas eu irei matá-lo. Ele precisará morrer. O seu não precisou, mas o meu precisará. O meu precisará morrer. É como se Deus estivesse dizendo: Abraão, eu precisava de alguém. Eu precisava de alguém que não pensa no lucro. Eu precisava de alguém que não usa o chamado para lucrar. Eu precisava de alguém para chamar de amigo, para que através dele eu pudesse mostrar ao mundo o meu plano de redenção. Eu precisava de você. Abraão, eu submeti você a esse processo para que você se tornasse o exemplo vivo. E mesmo sem entender, você obedeceu a minha voz. Você se tornou meu amigo, Abraão. É como se Deus estivesse dizendo: irmãos, Abraão, eu não fiz isso por causa de você, eu fiz isso por causa de mim. É por causa de mim, Abraão. Eu precisava demonstrar isso para o mundo. Não tem a ver contigo, tem a ver comigo. Eu, Abraão, era o único que precisava disso.
Eu era o único que precisava disso. Eu precisava deixar isso claro para o mundo todo. Eu precisava deixar um marco para que as pessoas olhassem e entendessem o meu propósito. É como se Deus estivesse dizendo a Abraão: isso não poderia ser transmitido através de alguém que vê o chamado como uma oportunidade de lucrar. Porque alguém que vê o chamado como uma oportunidade de lucro não está disposto a entregar nada. O que ele quer receber. Abraão, isso faz de você o meu amigo pessoal. Isso aproximou você de mim, porque você deixou de lado os seus próprios compromissos e se dedicou ao meu compromisso. Você deixou de lado a sua terra, o seu povo, e veio para dentro de algo que eu estou querendo demonstrar para a humanidade. Isso tornou você o meu amigo. Isso tornou você o meu amigo. Porque Abraão, é para isso que servem os amigos. Os amigos deixam as suas vidas de lado para se dedicar ao outro, e você fez isso por mim, Abraão. É como se eu estivesse ouvindo Deus dizer: Abraão, você não é alguém que quer apenas lucrar. Você é o meu amigo. A coisa se tornou pessoal. Deixando os seus interesses de lado e servindo os interesses de Deus. Abraão deixa muito claro, irmãos, que para ele tudo aquilo se tornou pessoal. Você está entendendo isso? Eu quero encerrar nessa noite. O que te traz até o Senhor, irmão? Por que você está perto dEle? A minha oração nessa noite é para que a nossa mentalidade venha mudar. Eu não sei mal o que fazer agora. Acho que agora a gente chora, né? As pessoas que estão à tua volta serão afetadas. Quando você entender que o chamado não é para te trazer lucro. O chamado não é para você lucrar. O chamado é para você perder a vida. Se a nossa mentalidade é profissional, nós iremos abandonar nossa relação com Ele quando Ele nos pedir algo pessoal. No dia que Ele me pedir algo pessoal, se eu tenho uma mentalidade profissional, eu vou abandonar o meu relacionamento com Ele. Presta atenção, irmãos. Judas só aceitou receber dinheiro para entregar a Jesus, porque para ele aquilo era um negócio. Para Judas era um negócio. Judas aceitou ganhar dinheiro para entregar a Jesus. Jesus aceitou perder a vida para nos resgatar. Porque para Judas era um negócio, mas para Jesus é pessoal. Ele nos ensina aqui que Ele não quer lucrar, que Ele não veio para a terra para lucrar, Ele veio para a terra para entregar a vida. E por que nós estamos querendo usar o seu corpo para trazer lucro? Para ser beneficiado, irmãos. Eu queria te chamar para orar nessa noite. Algumas pessoas aqui precisam dar passos. Algumas pessoas aqui ainda estão no primeiro nível. Você está aceitando a proposta de Deus porque você está vendo uma oportunidade de ser beneficiado. Deus quer fazer com que você chegue no último nível. Entrega tudo que você tem. Entrega tudo que você tem. Entrega tudo que você tem.
Ah, Jesus, vem aqui, Senhor. Nós levantamos o nosso cutelo, Senhor. Nós levantamos o nosso punhal e nós estamos prontos para entregar aquilo que nós temos de mais pessoal nessa noite. Ah, meu Deus.